aí, pessoal, beleza? Professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade às nossas discussões sobre a filosofia moderna e a teoria do conhecimento. No caso, a gente tem observado nas últimas semanas como que o conhecimento propriamente dito se torna objeto das reflexões filosóficas. Então a gente viu o surgimento da filosofia, como que a filosofia surge como esse sistema que procura explicar a realidade a partir de uma base racional. Os primeiros questionamentos diziam respeito aos aspectos da natureza, ao funcionamento da natureza. Na sequência, essas reflexões acabam se voltando para o próprio homem, para o próprio ser humano, seus aspectos morais, os conceitos estruturantes da sua vida. E, por fim, o produto de todos esses questionamentos que levam a elaborações filosóficas e explicações sobre o mundo leva ao surgimento desse campo, que é o campo da epistemologia. Episteme é conhecimento, logia, estudo. Então, é o estudo do conhecimento. Então, o que é, afinal, o conhecimento? Qual é o seu objeto? Que entendimento é esse do conhecimento como um objeto de reflexões? Como a gente pode definir o conhecimento, seus elementos essenciais, o que é crença, justificação e verdade? Qual a origem desse conhecimento? Então, nas últimas aulas, a gente tem se debruçado sobre essas discussões todas, observando que isso é um elemento constante na história da filosofia ocidental, porque o conhecimento ele é extremamente complexo. Então, nesse sentido, existem várias possibilidades da gente responder aquelas questões. No sentido assim, onde se localiza esse conhecimento verdadeiro? O que é a verdade? Quais são as fontes para o conhecimento? Como que se dá esse processo de construção? Quais são os limites? Então, existem várias correntes que vão se consolidando nessa discussão toda e que vão oferecendo possibilidades para se pensar o assunto. Então, a gente viu os dogmáticos, os céticos, os relativistas, os pragmáticos, e na sequência a gente se voltou mais especificamente para o debate da ontologia, um debate um debate da gnosiologia, ou seja, gnosis vem de origem, o estudo das origens desse conhecimento. Então, na realidade, como que esse conhecimento surge? Da onde vem o conhecimento? A gente sabe que a filosofia está baseada no uso da razão, desse processo de questionamento da realidade, mas quais são essas origens? É o que a gente chama de interrogação gnosiológica. E aí, nesse debate, a gente vai ter uma contradição estruturante também da filosofia, que é o embate entre racionalistas e empiristas. O embate ele vai se dar justamente a partir dessa hipótese, de duas hipóteses principais, da gente pensar se o conhecimento, afinal de contas, provém do intelecto, das ideias, assim como sugerido pelos racionalistas, ou se o conhecimento provém das experiências sensoriais e concretas, que é a hipótese dos empiristas. Então, em primeiro momento, a gente analisou as contribuições do Francis Bacon, que elabora todo um método indutivo responsável por desvelar as leis que regem o universo, só que dentro de uma perspectiva de que era necessário romper com o senso comum, era necessário romper com os ídolos que podem nos ludibriar nesse processo de busca pela verdade e de entendimento de que esse processo de formulação da verdade, produção do conhecimento, deve estar ancorado num método que é um plano de ação de análise que parte da coleta de dados da realidade e que, a partir dessa análise,
aí sim se estabelece a produção do conhecimento. Então, ele parte também de uma crítica aos racionalistas que, segundo Bacon, partiam, por exemplo, do princípio de que estavam tão envoltos ali nesse campo das ideias que, se o mundo não correspondesse às suas formulações teóricas, pior para o mundo. Então, eles não estavam preocupados, na realidade, em entender o mundo material e concreto, essa realidade que, por vezes, era considerada, inclusive, ilusória. Então, para eles, o fundamental dos racionalistas, o fundamental era esse campo das ideias, como a gente já vai ver com Descartes. O Bacon não, o Bacon vai trazer esse método indutivo que parte da coleta de dados do real e de uma análise sistemática, científica, profunda desses dados para, de fato, produzir o conhecimento. E aí, como que nesse percurso é necessário a gente desviar desses ídolos que ele chama, que nos impedem de alcançar esse conhecimento. Então, na aula passada a gente falou dos ídolos da tribo, do foro, da caverna, do teatro, tudo isso. Na aula de hoje, eu quero trazer um pouco as contribuições do René Descartes e o método cartesiano de entendimento da verdade, de produção do conhecimento. Ora, o Descartes, ao contrário do Bacon, ele vai trazer uma perspectiva racionalista de entendimento lá daquela interrogação gnosiológica. Ele parte do uso da razão como princípio para o estabelecimento do conhecimento. Então, ele critica todo o pensamento dogmático e doutrinário que existia até então, principalmente aquele pensamento consolidado na igreja. Então, ele mesmo teve uma formação dentro da igreja, enfim. E ele vai discutir a base dogmática desse pensamento, compreendendo que era necessário partir de um outro patamar, que é o patamar da dúvida, do questionamento, do que ele chamava de dúvida metódica, que é esse exercício radical da dúvida como um cultivo indispensável para a produção do conhecimento. O que é a dúvida? É o questionamento, é a crítica, é você questionar absolutamente tudo. E é a partir dessa crítica, é a partir desse questionamento que a gente pode produzir o conhecimento. Então, o método cartesiano, ele parte, em primeiro lugar, da dúvida, desse questionamento todo. A partir dessa dúvida, se faz um exame parcelado e minucioso daquele objeto que se propõe entender, compreender. Se faz ali uma ordenação dessas ideias, uma revisão. Então, tem todo um trabalho sistemático ali para que essa verdade seja alcançada. Então, nesse sentido, ele se parece bastante com o Bacon, porque o Bacon também estava comprometido com a elaboração desse método de entendimento da realidade, de produção do conhecimento. Só que ambos partem de lugares diferentes naquela interrogação gnosiológica, porque enquanto Bacon vai partir dessa coleta de dados da realidade, o René Descartes, ele vai partir de um princípio que é idealista. Ele vai falar o seguinte, a frase famosíssima dele, que é o penso, logo existo. O que isso significa? Ele vai entender que o princípio da realidade é o pensamento. A realidade só existe a partir do pensamento. Ele entende o ser humano como um eu pensante. Se penso, existo. Porque é o pensamento que me permite o entendimento dessa realidade. Então, se eu não penso, eu não tenho esse entendimento, essa realidade não existe. Ou não existe num sentido próximo da verdade. Então, ele vai entender que há um conflito ali entre o que seria Deus, o que seria a perfeição, o que seria essa realidade, essa totalidade da existência, e um gênio maligno que nos subverte no caminho, que nos leva para outros caminhos, que nos prejudica nessa compreensão da totalidade social. E aí
ele vai tentar comprovar a existência dessa concepção, dessa a presença de Deus dentro dessas concepções de perfeição e infinito que estão presentes no pensamento humano. Quer dizer, nós, enquanto seres humanos, elaboramos o conceito da perfeição, embora nós mesmos sejamos imperfeitos em vários aspectos. Se nós somos imperfeitos, como que a gente pode elaborar sobre a perfeição? Como somos parte de uma totalidade maior, isso está inscrito na gente. E o fato disso estar inscrito no nosso pensamento é o que nos garante, de fato, essa prova de que essa perfeição existe. Então, por exemplo, o sistema matemático, que é um sistema que caminha no sentido de comprovar a lógica que rege o universo, acaba se tornando esse paradigma desse método cartesiano, do cartesianismo, porque vem dessa compreensão do ser perfeito, dessa causa autêntica, dessa tentativa de traduzir, né, dessa busca por traduzir a realidade a partir desse cálculo matemático extremamente racional, lógico e que define o universo. Então, você tem essa imperfeição do homem contextualizada num sentido mais amplo. O homem é parte de um contexto mais amplo de criação. Essa criação como um todo, que envolve todas as dimensões da realidade, não apenas o homem, mas todos os seres vivos, a natureza, o universo, isso tudo é perfeito. A lógica mais ampla que rege o universo é perfeita. Embora sejamos apenas uma parte dessa história. E aí, nesse sentido, ele vai caminhando no entendimento de uma dualidade entre a mente e o corpo. Quer dizer, o corpo está inscrito nessa realidade que é imperfeita. A mente, por sua vez, por estar estabelecida, né, por através da mente ser possível alcançar o conceito, por exemplo, de perfeição, ela não necessariamente é limitada como corpo. Então há ali uma dualidade, um entendimento desse corpo e dessa mente como algo que não necessariamente é interdependente, mas sim como partes que nos constituem e que têm as suas potências diferenciadas, certo? Agora, o primado do sujeito é fundamental no entendimento dessa realidade, desse sujeito como eu pensante, como ser que pensa e como a partir desse pensamento toda a realidade é criada, construída, assimilada, compreendida, e é nesse processo que se dá o domínio sobre a natureza. O Bacon também falava sobre como o conhecimento é poder. Ele falava, né? Saber é poder. E o Descartes, de alguma forma, também dialoga com essa premissa quando ele parte desse entendimento do ser como eu pensante. Esse eu pensante é aquele que produz a realidade, é aquele que tem que é essa condicionante para a realidade material e concreta. Então, não existe essa materialidade anterior à ideia, a ideia que é anterior à materialidade. Deu para entender essa história toda? Então, gente, qualquer dúvida, acompanhem lá nossa sala de aula virtual, participem do plantão de filosofia e a gente se vê na semana que vem, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui e na semana que vem a gente se encontra. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.